Essa live, ela faz parte da extensão multidisciplinar da Faculdade Católica Paulista. O meu nome é Nívia Vogel Segato e o que foi proposto aqui foi que nós analisássemos um vinho, de preferência de produção própria, e falássemos do método de produção dele e das características dentro da análise do vinho, visual, olfativa e gustativa, e fizesse uma conclusão. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. O vinho que eu escolhi foi o Polaris, é uma produção nossa, da nossa empresa, em parceria com a Casa Geraldo, e a gente produziu um Sauvignon Blanc de nome Polaris, e o objetivo principal com essa produção era expressar a característica marcante da casta, que é a Sauvignon Blanc. Então, a gente elaborou esse vinho 100% Sauvignon Blanc, com um método de fermentação e produção no aço inox, exatamente para preservar a característica da uva, né? Da casta. Então, peraí. Falando um pouquinho da característica básica da uva Sauvignon Blanc. Então, a gente sabe que é uma das variedades mais prestigiadas do mundo, né? Conhecida exatamente pela versatilidade e pela expressão aromática intensa. Ela é originária da região do Vale do Loire, na França, e se adaptou muito bem a diferentes terroirs, inclusive a dupla poda da Serra da Mantiqueira. Então, a variedade se destaca pela acidez vibrante e pelo perfil aromático marcante, que varia desde nota herbácea, grama cortada, vegetais, até fruta tropical, maracujá, abacaxi, né? Dependendo do clima e das práticas empregadas. Então, qual é o perfil aromático dela? Fruta cítrica, limão, laranja, toranja, maracujá, abacaxi, né? Frutas tropicais, notas herbáceas e vegetais, mineralidade característica e também aroma. Bom, na elaboração propriamente dita do nosso vinho, uma das coisas que nós tivemos, uma das coisas que a gente fez questão é de prestar atenção na colheita, né? Colher no ponto ideal de maturação, quando a uva apresenta o equilíbrio entre açúcar e acidez, ou seja, não passa muito da maturação para preservar a acidez, e também esteja madura suficiente para ela ter açúcar, para a gente conseguir uma fermentação legal. Colheita manual, seletiva de cachos, né? A fermentação controlada em tanque de aço inox. A gente não passou esse vinho por barrica, por acreditar que a característica principal da Sauvignon Blanc é o frescor e preservar os aromas primários. Então, por isso a gente optou por fermentar em aço inox, controle rigoroso de temperatura, exatamente para preservar os aromas primários e a característica do frescor, né? O processo de maceração foi em baixa temperatura, exatamente para extrair os precursores aromáticos, né? E compostos que conferiria complexidade e para manter exatamente a característica da Sauvignon Blanc. A extração do mosto foi delicada, por prensagem pneumática, para minimizar a extração de compostos indesejados e preservar a pureza aromática das uvas. E o engarrafamento sem passagem por barrica, exatamente para preservar a tipicidade da uva, né? E o caráter vibrante da casta. Então, as etapas críticas da vinificação foram cuidadas, né? Então, controle de temperatura entre 16 e 18 graus, exatamente como a gente acabou de falar, né? Para preservar os compostos aromáticos voláteis e garantir uma fermentação completa, limpa e característica. Tivemos o cuidado de utilizar processo mínimo de clarificação,
exatamente para preservar a integridade do vinho. Filtração suave antes do engarrafamento, para deixar ele límpido e brilhante, né? E uso criterioso, mínimo possível, mas importante, do SO2. Uma coisa importante foi preservar a atmosfera inerte, né? Para evitar a oxidação, porque isso é um problema em vinhos brancos, para preservar frescor e característica varietal. Bom, passando para a análise visual desse vinho, o Polaris apresenta uma coloração amarelo palha com reflexo esverdeado, que é característico de vinho jovem. Ele foi feito para ser consumido jovem, né? E fresco. Então, límpido, brilhante, franco e fragrante, né? Limpidez cristalina, intensidade baixa, média baixa, né? Indicando exatamente ser um vinho jovem e leve, que é característico da casta, ser um vinho para se consumir jovem. Bom, como eu falei, super brilhante, né? Límpido, brilhante, cristalino. Lágrimas finas que escorrem rapidamente, ou seja, isso indica o corpo leve, que é a característica da Sauvignon Blanc, um vinho jovem, que foi a proposta da construção desse vinho, né? Com um teor alcoólico moderado. Embora o álcool a gente sabe que contribui para a viscosidade, os vinhos leves tendem a ter lágrima mais rápida, né? O que está de acordo exatamente com o caráter refrescante, leve, com o perfil do Sauvignon Blanc. Então, os reflexos esverdeados são marcados, né? São marcantes e preservam, então, a frescura, resultado da ausência de envelhecimento e da ausência de oxidação, portanto. Passando, então, para a análise olfativa, o que a gente percebe principalmente no Polaris, né? Aqui a gente está com um perfil aromático e a gente realmente nota a característica pura do Sauvignon Blanc de livro, digamos assim. Nota de limão siciliano, toranja e lima, conferindo exatamente esse frescor vibrante, né? Maracujá e abacaxi como característica da fruta tropical que aparece no Polaris, goiaba e graviola muito presente, adicionando uma complexidade aromática. Tem toques vegetais, de capim-limão, um pouco de folha de tomate e também de grama cortada. Tem sutis aromas de flores brancas e a gente percebe bastante mineralidade nesse vinho. A intensidade dele é altíssima, com complexidade e uma ótima definição. Os aromas primários, portanto, eles dominam, característica da vinificação no inox, né? Sem madeira. Então, passando adiante para a parte gustativa, a gente vai ter um ataque, uma entrada fresca e vibrante na boca, corpo leve, mas que proporciona estrutura, sem pesar, né? Característica pura de Sauvignon Blanc de livro. O equilíbrio entre álcool e acidez é notável, bastante acidez, né? Acidez elevada, bem integrada, característica marcante da Sauvignon Blanc, proporciona salivação intensa, sensação de frescor, e isso faz com que a gente tenha vontade de tomar esse vinho comendo alguma coisa. Confirmação dos aromas percebidos no nariz para a boca, né, com destaque para a fruta cítrica e a mineralidade, um final bastante longo, refrescante, persistência de média a longa. Então, a conclusão técnica que a gente tem dele é que o processo de vinificação privilegia mesmo, de fato, a expressão varietal da Sauvignon Blanc. A ausência de madeira permite que as características primárias, né, as naturais da uva, elas brilhem, né, elas realmente tragam esse prazer. O controle da temperatura, aliado à maceração cuidadosa, fez com que ele preservasse esse frescor, equilibrando essa complexidade aromática que veio realmente da fruta, né?
E essa abordagem de vinificação representa a tendência contemporânea de valorizar a pureza da fruta, né? Característica altamente apreciada no Sauvignon Blanc de qualidade. Então, a harmonização sugerida aí, que eu particularmente acho que é feita uma coisa para outra, é queijo de cabra. Aquelas bolinhas de queijo de cabra com uma torradinha, com pão de um levain, um pão de fermentação natural, assim, feitos um para o outro. Frutos do mar, peixe grelhado, salada com vinagrete cítrico, harmonização aí por semelhança, né? Massa com molho leve, maravilhoso com sushi e sashimi, e prato asiático delicado. Temperatura de serviço baixa, né? De 8 a 10 graus, e é isso que a gente encontrou nesse Sauvignon Blanc, que foi sensacional.